Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo da fanpage do site da Câmara Municipal, pela TV Câmara, canal 17 da TV a Cabo Tietê, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, gostaria de proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Yara Maria Luquete Kaifer. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Está travado, de Regonha. José Geraldo Fábio, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Dr. Pedro, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Yara. Sim. Dr. João. Sim. Regonha. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura do projeto que está dando entrada no expediente da sessão. Projeto de lei número 22 de 2020 insere o artigo 8º-A na lei número 3.757 de 2019. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 22 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente em 16 de junho de 2020. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 215 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, justifique a este Poder Legislativo as razões para que o município não tenha, até a presente data, revertido em benefícios para a área da saúde o valor de R$ 1.317,74 repassados pelos governos federal e estadual a título do enfrentamento da pandemia Covid-19, como com a aquisição de respiradores, testes rápidos, equipamentos para telemedicina, ambulâncias, contratação de profissionais da saúde, dentre outros importantes instrumentos que poderiam estar à disposição da população neste momento de pandemia. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Boa noite, presidente Alfábio, boa noite, novos vereadores, público que nos assiste. Boa noite aos servidores. Senhor presidente, em sessões, novos vereadores, em sessões anteriores, eu fiz um questionamento de quanto que o município havia arrecadado a título de convênio junto aos governos federal e estadual, a título de Covid-19, né, para enfrentamento do Covid-19, bem como quanto ele tinha gasto e em quê. A informação prestada pela Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração é de que o município recebeu do governo federal o valor de R$ 1.144.954 e do estadual R$ 316.488.
E gastou até agora, ou pelo menos empenhou até agora, o valor de R$ 461.124,43. A relação do que ele adquiriu é, em essência, aquisição de máscaras, aquisição de materiais de enfermagem, aquisição de estetoscópios, isso, adquiriu um, e só, e álcool em gel. Então, eu estou questionando a municipalidade por que não se reverteu o restante desses recursos para a aquisição de mais instrumentos e outras ações do governo, como, por exemplo, contratação de profissionais, que a gente sabe que eu tenho informação de que falta profissionais, em especial na área da pediatria, que façam um atendimento específico para síndromes gripais. Equipamentos como os respiradores, sabemos as dificuldades que tem. Equipamentos como os testes rápidos. Equipamentos como os instrumentos da telemedicina que nós conversamos aqui, que é uma lei sancionada para funcionar só na pandemia e que seria de grande importância, não só para você ter um atendimento, mas também para evitar o contágio, fazendo com que evite com que as pessoas compareçam em unidades de saúde. Portanto, é um recurso que seria de fundamental importância ao município e que fosse aplicado com agilidade. Eu vou aguardar essas informações para que a gente possa analisar aonde está aí o problema no que diz respeito à gestão desse dinheiro. Então, Júnior, me permite uma parte? Claro. Obrigado. Concordo com tudo que você falou, perfeito. Eu só queria frisar de todos esses possíveis locais, possíveis situações de se empregar esse dinheiro. O principal é o teste rápido, né? Não tenha dúvida disso, Júnior. Porque agora, como nós estamos na flexibilização, todo mundo está indo para a rua, tem muita gente com máscara no queixo, tem muita gente sem máscara, tem muita gente entrando no comércio, achando que... Enfim, tem muita gente não tomando os cuidados. Então, se faz importante nesse momento que o município tenha bastante teste rápido e passe a testar todo mundo, se possível. Não vai ser possível, é lógico, testar todo mundo, mas o maior número de pessoas possível tem que ser testado, para que você consiga descobrir aqueles que estão positivos e não estão sintomáticos, portanto, não estão transmitindo e não sabem que tem a Covid, ou ainda estão pré-sintomáticos, estão transmitindo, mas ainda não começaram com os sintomas da Covid. É importante localizar, achar essas pessoas para isolar, colocar em quarentena. Então, isso é muito importante. Então, só essa parte que eu queria, parabéns pelo requerimento, só fazer essa parte, que o principal nesse momento é testar. Inclusive, a prefeitura colocou hoje no boletim, né, da prefeitura que tem testes rápidos. E isso é muito bom, mas precisa testar. Era só isso. Obrigado. Continua em discussão. Ele pediu a parte, né? Então, estou devolvendo a palavra para você, Júlio. Só para me concluir. Exatamente. E a prefeitura tem agilidade nessas ações. Quer dizer, não adianta você chegar com o teste rápido daqui 20, 30 dias. Essas coisas têm que estar tudo muito já funcionando. Porque você vê o avanço é muito rápido, né? É questão de dias, a gente já tem 10 casos a mais, já tem outras situações. Então, e é um recurso que está com o município. Não sou eu dizendo, é o próprio município dizendo. Então, ele tem que dar uma justificativa por que isso não está acontecendo. Ele tem que prestar essa informação a nós por que isso não está acontecendo. Inclusive, da demora, né? Então, só para frisar o último dado, nessas mesmas informações,
A arrecadação do município, do primeiro quadrimestre do ano passado em relação ao quadrimestre deste ano, ela teve uma queda de apenas 2,98%. Também é a informação postada. Ou seja, nós tínhamos, até então, um cenário econômico que possibilitava a agilização dessas ações dentro da área da saúde. Então, eram essas as minhas colocações. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Iara. Quanto ao questionamento do Ju, desse valor que ainda está para ser usado, hoje eu entrei em contato com algumas secretarias, com algumas unidades, agora que está começando a fazer os testes nos funcionários da saúde. Então, assim, olha quanto tempo agora que eles começaram, então eles nem fizeram em todos ainda. Na Santa Casa não foi feito nos funcionários ainda os testes, né? Então, como o doutor Pedro disse, poderia ser utilizado para isso. A gente ouve, tem teste, falam de boca cheia que tem teste, mas tem médico que já disse que para solicitar um exame, aí ele tem que passar pelo João, pelo Pedro, pela Maria, para poder ele conseguir. Então, existe um protocolo, mas também tem que ter um protocolo para fugir do protocolo. Se o médico acha que tem que pedir, ele também pode pedir. Então, deveriam ter alguns testes, porque tem algumas pessoas que não estão se enquadrando no protocolo e deu positivo. Nós temos conhecimento disso, né? Tem pessoas que fez teste rápido e deu negativo. Nós já falamos isso também. E depois no outro deu positivo, né? E quanto à demora nas respostas, foi o que o Júnior falou. Esse aviso que nós temos que colocar, eu pedi um mês atrás para a gente fazer maior divulgação, veio há 30 dias dizendo, então, vamos ver. Então, assim, eles demoram 30 dias para responder, que eles vão ver se é possível ou não. E as faixas que nós pedimos para colocar nos bairros, gente, no bairro ninguém usa. Você pode ver, a pessoa só usa máscara quando ela vem para a cidade, porque aí ela vai para o centro, alguém vai ver, então ela põe a máscara. Você vê ela vindo sem a máscara. Não tem. Aí a prefeitura me respondeu que está lá no site. Você acha que a dona Maria aqui da minha esquina ela tem acesso para saber se está no site? Ela não sabe, ela sabe o que o vizinho fala. Ela sabe o que ela vê na televisão, o que está acontecendo lá longe. Então, tem que sim fazer um trabalho dentro dos bairros, gente. E eu solicitei que fosse demonstrado quais bairros têm os casos para agir neste bairro. Me responderam que vão averiguar. Então, assim, as respostas são todas, eles falam, mas não dizem nada, né? As respostas vêm para a gente e não tem resposta. Eu falei que eu estou indignado com isso, eu já até comentei com alguns, que eu estou, assim, sem saber. E aí a população cobra do vereador. Por que o vereador não está fazendo nada? Mas ele não tem resposta, porque o poder público não nos ajuda. Tem que acabar com isso. A gente tem que resolver agora o problema do Covid da nossa cidade. Os casos estão aumentando. Houve uma morte? Vamos ter mais. Ou todo mundo se une agora, prefeitura, o legislativo, todos, ou as coisas vão ficar ruins para a nossa cidade. Então, eu acho que tem que agora acabar com as picuinhas e a gente andar junto, porque são os munícipes. Daqui a pouco vai bater na nossa porta. Tá? Yara. Oi. Você me concede uma parte só? Pois não, Beto. Obrigado. Você estava comentando aí sobre a demora nos testes, isso foi abordado por outros vereadores. A gente fez um requerimento aí em maio, 10 de maio, 11 de maio foi a sessão, tratando de várias questões do coronavírus. E uma das questões foi, eu perguntei se a prefeitura vai autorizar testes para pacientes apenas com claros sintomas, né? Ou se há possibilidade de inclusão também de testes para pacientes com sintomas leves ou assintomáticos.
mediante observação e solicitação dos profissionais que estão atuando na linha de frente dos nossos postos de saúde, né? Porque a gente sabe que tem muito assintomático, né? E são os piores, porque ficam levando o vírus para todo lado porque não sabem que estão com o vírus. E, enfim, veio a resposta, Yara. Demorou, mas veio uma resposta. Na verdade, não demorou tanto, não. Foi 21 de maio, dia 28 de maio. Só que chegou para nós dia 9 de junho, né? Enfim, 9 de junho, semana passada. E o que ele fala, o que o secretário de Saúde fala, é que aquela resposta protocolar, né? Que Vossa Excelência acabou de comentar. Todos os testes estão sendo realizados seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Caso haja possibilidade de alguma alteração com a autonomia do município, será formalizado através de protocolo municipal. O que eu entendo disso? Que a prefeitura segue estritamente o que o governo federal coloca. E nós não temos nenhuma autonomia. Não sei se é porque eles não querem ter autonomia, eles não podem ter autonomia. Mas o que está bem claro aqui é que o protocolo a ser seguido vai ser o protocolo que consta no Ministério da Saúde, tá? Em atenção à questão de se as pessoas vão ser testadas de outras formas ou apenas aquelas que estão com sintomas claros, né? Que é o que o Ministério da Saúde coloca. Então, a verdade é essa, a resposta está aí já. A prefeitura só vai testar quem tem sintoma claro do coronavírus, o que está sendo normal no Brasil. Tá? Então, a resposta já está na Câmara aí, no requerimento que a gente fez. Não, isso eu entendi claramente. Mas é a mesma coisa agora do que nós estamos falando, do que está no protocolo, os profissionais da saúde. Então, assim, agora que vai fazer. Então, a demora para agir. Então, já tivemos profissionais da saúde contaminados. E aí, depois que veio para a sessão da Câmara, que foi feito o teste naquele dia, porque sabiam que ia ser comentado aqui. Dário, me permite uma parte, Iago? Vamos lá. É o seguinte, concordo plenamente, parabéns pelo que você estava falando, e o que Beto falou também tem toda a propriedade. O que você falou, que os profissionais de saúde têm que ser testados, isso está no protocolo, mas não foi ainda, porque os profissionais de saúde é grupo de risco. Grupo de risco, então tem que no Ministério, então tem que testar. O importante é isso. Se tem, o dinheiro chegou, tem que comprar bastante teste. Se tem bastante teste, tem que testar todo mundo. E aí o que Beto falou. Beto, eu vi essa resposta também, mas essa resposta é bem protocolar, como você falou. Muito vaga. É muito vaga. O que é necessário realmente é testar, criar o próprio protocolo, é alterar o protocolo. Se nós estamos aqui na flexibilização, não está se alterando o protocolo para poder ir para o comércio, tem que se alterar o protocolo também para poder testar. Uma coisa tem que depender da outra. Ou você afasta os positivos da circulação, você tem que descobrir quem são, ou você vai ter uma piora muito grande da pandemia na cidade. Como está em alguns municípios, que eles estão comprando teste e fazendo por amostras. Exato. Então, nós poderíamos fazer isso aqui no nosso município também. Não quer dizer que vai fazer em toda a população, mas faríamos por amostra. Que acho que já chegaria a um caminho para saber, não, tal lugar estamos com tantos números. Alguns municípios aumentaram os números por causa disso, né? Então, esse dinheiro que realmente o Júnior está falando, poderíamos investir nisso. Era uma ideia para a prefeitura tentar ajudar também a nós, né? Obrigada, Ju. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, ao vereador Kiko. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e quem nos acompanha em casa. É sabido por todos que está para ser enviado à cidade de Tietê um montante aí de 5 milhões de reais, né? Tá nesse impasse, se aprova ou não aprova, tá correndo risco de vir, né? Você veio 1 milhão de reais e nós gastamos, quanto nós gastamos, doutor? 400 e pouco. 460 e pouco. Obrigado. Você veio 1 milhão, cento e pouco, nós gastamos 400 e pouco. Você vier 5 milhões, o que ele faz? Veio 1 milhão e 400. Veio 1 milhão e 400, nós gastamos 400.
Então, sobrou 1 milhão aí na conta. Você imagina se vir mais 5 milhões ou mais 4 milhões que seja. O que faz? Põe na poupança? Porque hoje com o negócio pegando fogo, aumentando, que o povo está perdendo medo, o povo está perdendo o respeito, o povo está enfrentando a doença, que a verdade é essa, está todo mundo achando que não vai dar mais nada, que já foi o que... E na verdade não, nós estamos nós estamos em crescente, ainda nem começou a cair, nós já estamos perdendo medo e o respeito pela doença. Né? O que a gente vê? A gente vê ações muito tímidas, né? Foram colocados faixa de 2,5 metros, 3 metros. Você tem que, se alguém de olha, eu tenho vista boa, pelo menos a direita minha é muito boa, a esquerda não é tão boa. Se alguém conseguir ver o que está escrito nessa faixa aí com mais de 5, 7 metros, aí esse cara tá bom demais. Ou seja, no final de semana que tem alguém na entrada da cidade ali com o medidor para ver a febre lá e tal, a temperatura do corpo da pessoa e tal. Ou seja, são atitudes muito tímidas que estão sendo tomadas aqui em Tietê. Né? E tem aporte financeiro para ter um enfrentamento mais bruto. Né? Agora, e se vier esse dinheiro aí, o que vai ser feito? Nada do mesmo jeito. Então, isso mostra que quando você quer fazer alguma coisa, você faz até sem dinheiro. Mas quando você não quer fazer alguma coisa, você nem com dinheiro você faz. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Beto. Senhor presidente, nobres colegas, quem nos acompanha, boa noite, né, agora oficialmente. Apenas para destacar que a gente fala em testes, não é para ver aumentar aquele número diário de informações, que inclusive Vossa Excelência, senhor presidente, compartilha todos os dias, já há meses, e se tornou uma referência. A gente quer saber dos testes para justamente verificar por amostragem onde estão os doentes. E esses doentes serem controlados pela equipe da saúde de Tietê. O nobre vereador Adriano Aron, que foi aí contaminado pelo coronavírus, ele recebia acompanhamento diário, né, vereador, da situação? Peço uma parte? Sim. A vigilância epidemiológica de Tietê falava comigo todo dia pela manhã, via como estava, perguntava se tinha melhorado ou piorado, perguntava se tinha saído do quarto, não tinha, da casa, não tinha, pedia para ficar em casa, pedia para ficar quieto. Então, é um acompanhamento diário e funciona. É um negócio que você vê que tem alguém alerta com você, né? Agora, eu vou trazer aqui uma outra situação, vereador. Tem uma empresa de Tietê aí, eu não vou falar o nome da empresa e muito menos o nome da pessoa. Essa empresa testou 100 funcionários. Um teste deu positivo. E essa pessoa ligou para mim, né? Ligou dando risada que não está sentindo nada. Ela falou, cara, é impossível, tá? Não estou sentindo nada. Falou, mas eu sei que eu tô, né? Mas não tô sentindo nada. Falou, então já que você tá e não tá sentindo nada, melhor assim, melhor sem sintoma do que com sintoma, né? E aí ele tá passando pelo mesmo trabalho. Se tá em casa, quieto, no quarto, com a vigilância epidemiológica monitorando ele todo dia. Esse cara, no quarto dele, trancado, ele deixou de transmitir para um monte de gente. Porque ele nem imaginava que ele tava com a doença, mas ele tava. Ele deixou de transmitir para um monte de gente. Esse um monte de gente que podia ter pego com ele, podia ter outros sintomas, né? Podia ter um caso bem mais sério e não assintomático como o dele. Então, a questão da testagem é importante por isso. Tem muita gente que está contaminada aí e nem imagina, porque não sente nada. Obrigado, doutor. Perfeito, senhor vereador. Então, a questão é exatamente essa. Os números que nós temos diariamente informados, eles nos trazem a ideia do como está a situação, e os testes, eles são importantes justamente para localizar eventuais assintomáticos ou sintomas leves também, né? Porque a gente sabe que as pessoas com sintomas bem aparentes, elas estão sendo... É o protocolo do Ministério da Saúde, inclusive, né? Pegar essas pessoas e fazer a testagem e tudo mais. O que a gente pede aqui é um aumento de testagem para que a gente possa aumentar, de repente, achar o número de pessoas maior e essas pessoas pararem de contaminar.
de repente, a ideia de que não vamos testar para não ter mais número de gente, não adianta nada. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, 10 vezes o número de pessoas contaminadas. Temos 32 casos hoje em Tietê, 320, no mínimo, contaminados em Tietê. E cadê esse pessoal? Está sendo inspecionado? A gente não sabe onde está esse pessoal. Então, é muito importante essa ideia da testagem e das pessoas pararem de achar que é melhor não testar, que a gente não vai descobrir. É absurdo isso. É absurdo a gente trabalhar com essa ideia. Por isso que a gente cobra um protocolo mais agressivo do que simplesmente o Ministério da Saúde apresentou, de fazer um teste apenas para ter certeza, para carimbar. A gente quer fazer o teste para buscar pessoas diferentes. Isso aí foi feito em todos os países que conseguiram sair da pandemia melhor. Foi feito um número grande de testes por milhares de pessoas, por 10 mil pessoas, acho que é o cálculo. Então, a cobrança nossa é essa, de fazer aumento de testes, justamente não porque a gente... Tietê não é um problema, Tietê, de repente, passar de algumas semanas para 1.000 casos confirmados. Isso, na verdade, é apenas a constatação do que está acontecendo. Só que vai ser feito isso como? Com o número de testes. Porque, 2 exemplos. Eu estava vendo um post aí da prefeitura ou de alguém que compartilhou as informações do número de testes em Tietê, de contaminados em Tietê. Aí uma pessoa comentou embaixo: tá vendo? Foi só ter feriado que deu isso. Não, gente, o feriado foi sexta-feira agora, ele não representa o número de agora. Esse número é de 15 dias atrás. A gente tem que ter essa noção. As pessoas acham que o feriado foi agora, então explodiu. Não é isso. O que nós estamos sendo feriado agora é daqui a 15 dias que vai repercutir. Então, tudo. E outra que eu estava vendo, um comentário, dois comentários. Primeiro, tem bar aberto na cidade nos fins de semana, sendo frequentado, sendo que não pode. Então, o prefeito, a fiscalização tem que ficar esperto em cima disso. E quem puder falar quais são os bares é importante para a saúde pública. Isso é saúde pública, não é dedurar ninguém. E segundo, mais grave ainda, segundo constou lá numa publicação da prefeitura, inclusive, eu acho, na publicação oficial da prefeitura, no comentário, que tem um casal contaminado, que sabe que está contaminado e fica batendo perna pela cidade. Olha, gente. Olha isso. É inacreditável. Em 2020, com toda a informação na nossa mão, a gente tem que ler um negócio desse. Eu torço para ser mentira. Eu torço para ser um assunto, né, aquela conversa de bastidor, porque é inacreditável se for verdade o que está acontecendo, um assunto desse. É inacreditável que as pessoas não acreditem que é grave a situação. É inacreditável. Certo? Então, fica aqui o pedido de novo. Vamos testar e vamos respeitar a doença. O respeito é o primeiro passo para você escapar do problema, porque se não tiver respeito, o Brasil caminha a passos largos para ser o pior país no enfrentamento da pandemia. Infelizmente, um título que a gente não gostaria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. É sua palavra, senhor presidente? Com a palavra, vereador doutor Pedro. Como eu já falei aí em partes, eu vou ser bem rápido. Exatamente isso para frisar bem. Tem que testar. Testando, nós teremos, inclusive, um aumento de casos. Hoje mesmo, conversando com um médico de Laranjal, ele falou, Laranjal aumentou o número de casos, porque começou de semana passada, houve um teste em todo o pessoal de saúde lá, mais uma vez, e enfim, Laranjal começou a testar e cresceu por conta dos testes. Mas é só dessa forma. Testando, por que está crescendo o número? Porque está se descobrindo os assintomáticos, está se descobrindo os pré-sintomáticos. O que é o pré-sintomático? Exatamente o que o Beto falou. É o período que vai de quando se contaminou até iniciarem os sintomas. Por isso que chama pré-sintomático. Esse pré-sintomático pode ficar nessa situação de 7 a 14 dias. Então, imagina, são 7 dias passeando pela rua. Se esse pré-sintomático estiver usando máscara, pelo menos ele não tá passando para os outros. Porque quando a gente usa máscara, nós não estamos passando para os outros. O problema é que esse sintomático, mesmo se você tiver com a sua máscara, mas passar um pré-sintomático sem máscara na sua frente, você corre o risco de pegar. Então, é complicado isso, gente, é muito complicado. Então, tem que testar. Então, se tem o dinheiro, chegou o dinheiro, Kiko, vamos torcer para que o dinheiro que venha mais seja utilizado para comprar teste. Esse momento é teste, testar todo mundo. Se possível, testar a população inteira é ideal. Não é possível, eu sei. É utopia isso. Mas tem que testar o máximo possível. Quanto mais testar,
Maior vai, mas aí vai aumentar o número de casos, aí vão achar que é até bom que aumente o número de casos, assim, assusta um pouco a população, fica um pouco mais em casa, né? E quem luta aí pela abertura do comércio, que vem, mas e o comércio? Bom, vocês estão vendo, o comércio está funcionando, está tendo todas as limitações, e a abertura do comércio está sendo um problema em todos os sentidos, porque você está com pessoas, o comerciante não tem culpa, o comerciante está fazendo a parte dele, está fazendo certinho, eu estou observando aí nos comércios. Apesar que vou fazer aqui um parênteses, já observei também comércio de gênero alimentício, que na cozinha estava todo mundo sem máscara. Tudo bem. Mandando delivery para sua casa, né? Tudo bem. Aí fica esse parênteses aí. Não é, a responsabilidade não está em todos, infelizmente, mas está na grande maioria. Os comerciantes estão fazendo sua parte. O problema é que tem gente saindo, não é para ir no comércio, não é porque precisa comprar alguma coisa, está saindo para passear. Não aguento mais ficar em casa, quero passear. Põe a máscara no queixo e vai para a rua. Infelizmente, é triste a nossa situação. Eu já até estou sendo taxado aí de que eu estou pintando o diabo mais feio do que ele é. Não, gente, não estou. Na verdade é isso. Pode-se passar todas as fases, mas com responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 215 de 2020 está aprovado. Requerimento número 216 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, adote com urgência as providências necessárias para o aumento do número de linhas e ou ônibus de transporte coletivo nos bairros mais populosos em horário de maior fluxo, de modo a evitar a aglomeração de passageiros. Requeiro ainda que se encaminhe por e-mail de cópia desse requerimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como do requerimento número 181 de 2020 e da sua respectiva resposta para que esses documentos e informações públicos instruam o procedimento já instaurado no âmbito da referida instituição, que tem como finalidade o acompanhamento das providências adotadas pelo Poder Executivo em relação à pandemia Covid-19. Data da entrada, 15 de junho de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador autor. Senhor presidente, vou começar esclarecendo aí o que é o requerimento 181 e por que das medidas pedidas aí. A questão de um mês atrás, o vereador Beto trouxe um requerimento onde ele solicitou que a prefeitura, acionando aí a concessionária responsável pelo transporte coletivo, providenciasse o aumento de linhas, porque, segundo informações do requerimento, existia uma aglomeração em horários de pico nos bairros mais populosos. Pois bem. Agora, recentemente, semana passada, eu fui acionado aí num questionamento, aonde a pessoa, aí depois existe comentários na publicação dela, ela fala exatamente que está ocorrendo aglomeração em horários de pico e nos bairros mais populosos. E isso voltou a ser objeto de questionamento nas redes sociais na data de hoje por outro cidadão, usuário de ônibus, do transporte público. Quer dizer, um mês o problema persiste. Mas o que é mais grave? Quando eles respondem ao requerimento do vereador, Beto, eles dizem o seguinte: a concessionária diz o seguinte, eu não vou atender a solicitação do vereador, porque a empresa está trabalhando já em situação em linhas deficitárias, esse é o termo usado. E que houve um aumento
de despesas em razão da Covid e que houve uma diminuição na demanda no uso do transporte público durante a Covid. E que, portanto, ele não tem como suportar mais este prejuízo e que, logo, ele poderia aumentar, a concessionária poderia aumentar o número de ônibus de linha, caso houvesse um aditivo aí, a prefeitura efetuasse o pagamento deste aumento. Pois bem, isso foi para a prefeitura, essa informação. Chegou na prefeitura, a prefeitura encaminha a nós, por meio de um ofício, um memorando, que faz o encaminhamento dessa informação e diz que o contrato existente com a prefeitura impõe que a concessionária dê atendimento aos serviços prestados, disponibilizando o número de ônibus suficiente. Mas passou um mês e não se fizeram mais nada. E o problema persiste. A prefeitura, semana passada, publicou no seu site um quadro onde ela diz que o primeiro local de maior contágio são os hospitais. E o segundo local de maior contágio, probabilidade de contágio, são os coletivos, o transporte público. Ou seja, resumindo, a prefeitura há mais de um mês sabe que existe um problema grave no transporte público. A prefeitura há mais de um mês sabe que ela tem que tomar uma providência, se ela vai exigir que a empresa de ônibus faça, se ela vai fazer um aditivo com a empresa de ônibus, o que ela vai fazer para solucionar? Ela não fez, ela não solucionou, ela não decidiu, ela não buscou resolver um problema grave e reconhece que o transporte público é no segundo das escalas de contágio do Covid-19. Quer dizer, é um cenário triste de se ver dentro do nosso município. Porque o transporte público é utilizado por pessoas trabalhadoras que dependem do transporte público para cumprir com as suas obrigações junto à relação de trabalho e se encontram nessa situação do município que deveria zelar pela saúde pública, que deveria diligenciar para que isso não ocorresse, para que essas pessoas não estivessem sendo colocadas em situação de risco de contágio e não fazem nada, permanecem omissos. Por essa razão, é que não tem como mais ficar apenas no requerimento. Então, justifico porque a letra B do meu requerimento. E no Ministério Público existe todos os Ministérios Públicos, todas as comarcas que têm Ministério Público, instauraram de ofício um procedimento onde eles acompanham o avanço da doença, as providências tomadas pelo poder público em relação a essa doença, enfim. E tem várias informações desse procedimento e eu quero que mais essa informação vá a eles. Porque se é tão grave que no transporte público o índice seja tão alto de contágio, se o município há tanto tempo sabe da gravidade de que isso pode acontecer, não toma providência, e aí a superlotação no transporte continua e permanece, colocando... Essa é uma parte, doutor. Claro. Há cerca de 15 anos que Tietê não tem uma licitação de transporte público. 15 anos. Acho que nesse ano a prefeitura cancelou pela terceira ou quarta vez a licitação. Inclusive a última vez, a terceira ou a quarta, a última vez agora foi na semana passada. Isso a gente pede aqui há muito tempo. Isso a gente já enviou para o Ministério Público há muito tempo. Então, se nem a legalização do serviço prestado a prefeitura não realiza, quanto mais uma preocupação com o usuário, com a população, no momento desse vai ter. Obrigado.
Exatamente. Inclusive, um dos fundamentos do pedido é o que Vossa Excelência colocou. Quer dizer, não tomaram providência durante todos esses anos e agora quem está pagando o preço é a população que depende do transporte público. Então, eu queria justificar esse segundo item B aí, do meu requerimento, diante de todo esse quadro que está se conduzindo essa população numa situação absurda. Então, é isso aí. Muito obrigado. Continue a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Palavra a vereadora Sandra. Eu quero parabenizar o vereador autor, porque é muito importante o contato que o pessoal está tendo dentro de lugares fechados. É onde há a maior contaminação, é quando estão em locais fechados. Me causa calafrio imaginar pessoas sentadas no ônibus, alguma em pé, que seja sintomática ou não, quantos vírus que pode depositar na outra pessoa que está sentada, ou mesmo outra em pé. É preocupante, realmente. Mas todas as ações que nós podemos realizar para evitar o maior contágio, para reduzir o número de internações, etc., elas têm que serem feitas em conjunto. Por que esse ônibus está com superlotação? Foi reduzido o número de ônibus? Por que está? É recomendado que as empresas, porque eu acredito que o pessoal que está lotando esses ônibus não estão indo passear no centro da cidade ou em outro bairro, eles estão trabalhando. Já foi recomendado que as empresas modificassem o horário dos seus trabalhadores entrar, justamente para evitar isso. Então, é uma responsabilidade conjunta. Está precisando de sociedade, de executivo, legislativo, empresários, terem uma consciência, uma informação concreta em relação à contaminação e como fazer para evitá-la. Porque o nobre vereador Kiko falou que há 15 anos não realiza licitação. Por quê? O que acontece na licitação? Não aparecem pessoas interessadas? O que acontece? Por que isso? E por que foi cancelada a licitação agora dessa vez? Olha, deixar de fazer a licitação é improbidade. Eu acredito que não esteja acontecendo assim. Não quero fazer licitação. A gente vê, eu pude ver, que tem licitações que fracassam. Então, sabe, a gente tem que ver também o que está acontecendo e dividir essa conta. A prefeitura tem a responsabilidade dela, mas nós também temos, inclusive como usuário. Quantas vezes foi comentado aqui que o pessoal não tem pessoas que não usam máscara? Hoje mesmo foi comentado pessoas que estão indo à cidade para visitar as lojas. Então, quer dizer, essa conta é junto, essa responsabilidade é junto. Essa superlotação está acontecendo, olha, falta órgão gestor disso daí. Falta um órgão gestor para o que está acontecendo hoje e também para o que vai acontecer depois. Tem que se começar a preparar já. Aí não adianta uma ação aqui, outra lá. Vou distribuir máscaras. Vou fazer isso. Não. Tem que ser tudo. Distribuir máscaras,
conversar com os empresários, reunir com os empresários, buscar o motivo por que está acontecendo determinada coisa. Sabe? Me permite uma parte? Oi? Me permite uma parte, Sandra? Pois não. Obrigado. Sandra, então, dentro de tudo que você falou agora, principalmente agora nesse final, onde é preciso ter a participação de todos, eu quero falar aqui também uma resposta que veio lá na resposta que o Beto já mencionou, que citam que desde o início tem o comitê do Covid que está tomando as devidas providências. Eu acho que o que está faltando é que nesse comitê do Covid tenha a participação de todos. Tinha que ter lá a participação da Câmara, tinha que ter lá a participação dos empresários, como você falou, dos comerciantes. Tem que ter a participação de todos, para que essas questões possam ali ser discutidas, ser resolvidas. Especificamente do ônibus. Eu termino de devolver. Mas esse é o problema hoje dessa administração. Falta de comunicação. A comunicação é muito importante. Não há? Exato. Só, continuando a parte, então. Fui interrompido na parte, hein, presidente? É o seguinte, aí, o que está faltando nessa questão do ônibus? A gente precisaria estudar o que seria o ideal para o transporte público de Tietê. E teria que ser resolvido por essa comissão. Primeiro, você não tem esse superlotamento em todos os horários. Você tem horários que você tem o superlotamento e está lotado o ônibus de determinados locais para outros, não são todos também. Mas então tem que, primeiro, descobrir quais são esses pontos e aumentar o número de linhas desses pontos, não tem dúvida. Agora, tem linhas que estão bem, que não está tendo a superlotação. Veja, o que tem que ser dentro do... Acabou meu tempo de parte? Tá bom, Sandra, devolvo, depois eu vou ter que pedir a palavra. Então. Obrigado. Desculpe. É sua, Sandra, a palavra. Eu não tenho mais nada a falar sobre o assunto. Obrigada pela oportunidade. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, obrigado. Vereador Pedro. Obrigado. É só para concluir o raciocínio. Então, o que seria necessário fazer dentro dos ônibus? Primeiro, se você... Obrigatoriedade da máscara. Tudo bem, até aí eu acho que está sendo cumprido. Pelo menos o que a gente tem visto. Segundo, não levar ninguém em pé no ônibus. Por que não levar ninguém em pé? Porque a contaminação, lembrando, é daquelas gotículas, daquele fluxo que a pessoa fala, tal. Mesmo com máscara, alguma coisa sai. E quem está em pé está mais alto, a gotícula vai ter lá da física, né? Isso, vai descer naquela curva, vamos pôr a física toda aí para fazer aquela parábola e vai pegar alguém lá na frente, principalmente se tiver com a máscara no queixo. Então, é por isso que não pode ter ninguém em pé no ônibus. E o ideal é um lugar sim, um não. Um sim, um não. Você fala, poxa, mas isso é utopia. Porque se você vai fazer isso, o ônibus vai circular com 50% da sua lotação, vai ter prejuízo, a empresa vai ter prejuízo. Então, mas aí tem que entrar, ou essa comissão tem que entrar a prefeitura, tem que ser discutido isso. Você também não pode deixar quebrar uma empresa de ônibus por conta da pandemia. Mas você tem que discutir. A empresa consegue circular com 50%, um banco sim, um banco não? Se não consegue, aí entra a prefeitura, aí entra os 5 milhões que estão falando aí. Não, lógico que não entra os 5 milhões, mas entra um aporte para não deixar que essa empresa quebre. Dá uma parte, doutor Pedro? Com certeza. Doutor Pedro, eu puxei aqui essa questão. Em 17 de maio, foi lido e aprovado por todos nós o requerimento que eu apresentei, 191, requerimento 191, que pede exatamente que o prefeito faça essa comissão. Eu só quero deixar registrado que até hoje nem resposta eu recebi, um mês atrás. Então, o que a gente percebe, e isso é uma sensibilidade, uma situação importante do setor, porque o que eu percebi da resposta
é que a prefeitura nem sentou com a empresa de ônibus. A empresa de ônibus formalizou um documento firme, encaminhou para a prefeitura fez um documento e encaminhou para a Câmara. Não houve um trabalho, uma preocupação com aquilo que o vereador estava levando. Que aquilo que o requerimento dele, há um mês atrás, do vereador Beto, já levava de anúncio. Não houve um trabalho, uma preocupação. Olha, nós sentamos, nos reunimos, deliberou isso, percebeu-se isso, a empresa não pode, o município vai fazer o aporte, o município não vai fazer aporte, o município vai cobrar, o município... Não teve... É isso que eu estou cobrando nessa gestão. É mais profundo do que qualquer outra situação. É isso que eu não vejo, essa preocupação com o assunto. Parece que tudo que vem daqui de nós é bobeira, é discurso, é coisa fraca. Isso aí é eles que falam lá, eles não entendem de nada. Eles não ouvem ninguém, quem eles ouvem é bobeira. Porque se tivesse dado atenção lá atrás, se desse atenção ao requerimento que nós encaminhamos da comissão, que cada vereador aqui, eu tenho certeza que cada vereador aqui ouve muitas e muitos cidadãos do Tietê, que são todos que trabalham bastante, todos representativos, todos empenhados na função de vereador. Então, ninguém faz papel aqui de bobeira, de alegre. A verdade é que não tem essa preocupação. Muito obrigado. Perfeito. Então, é exatamente isso, Júnior. Quando você colocou o seu requerimento lá atrás, nós comentamos, todos nós comentamos sobre isso. Então, eu só estou voltando a essa questão exatamente. É necessário que tenha a participação de todos nessa comissão. Voltando à empresa de ônibus, a empresa de ônibus tem que fazer todos esses cuidados que a gente falou. Tem também a questão da descontaminação do ônibus. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, mas acho que já falei o que tinha que falar. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem, Kiko, a palavra está com você. Bom, para quem não sabe, para quem não andou ou não anda de ônibus, o horário da manhã, 6 horas, 6h30, dos bairros mais populosos, São Pedro, Povo Feliz, Coab, principalmente, né? Ele a vida toda foi cheio o ônibus. E isso é uma situação normal. Pode até ser um pouco desconfortável, né? Mas é uma situação normal. Tanto é que em cima do motorista, no ônibus lá, tem uma tarjeta de todo o ônibus que está escrito assim, capacidade, X pessoas sentadas, X pessoas em pé. Ou seja, o transporte urbano da cidade, ele permite que alguém viaje o percurso de pé. Se você vai daqui para Laranjal, daqui para Piracicaba, isso não é permitido, mas dentro da cidade é permitido. Ou seja, a vida toda foi permitido o pessoal andar em pé, andar apertado. Lógico que tem horário e tem linha, que o negócio é bem mais apertado do que o suportável, né? Para quem já andou de ônibus, já passou muito apuro como esse. Esse reforço que a gente pede é principalmente nesses primeiros horários. No primeiro horário da manhã, no horário das 5 e pouco da tarde, e aí vai. Durante o dia, lógico que nós temos uma normalidade do serviço prestado. Quando a dona Sandra fala que tem que ter uma soma de ações, eu concordo com a dona Sandra. Só que a prefeitura sugeriu que o empresário não comece o horário dele às 7 horas, comece o horário dele às 9 horas, por exemplo, né? Porque daí ele tira o pessoal das 7 do ônibus e joga para as 9, que está mais tranquilo. A prefeitura, o que ela fez? Ela sugeriu. Cabe o empresário aceitar ou não. Às vezes o empresário não aceitou, não quis, sei lá o quê, não teve a preocupação, não teve o cuidado, não teve a vontade. Se a prefeitura realmente quisesse agir, ela decretava lá, falava assim, amigão, se você quiser funcionar, você vai funcionar a partir das 9 da manhã. Então ela chega na empresa tal, você começa às 9, chega na empresa tal, você começa às 8. Chega na outra empresa, você começa às 9h30. Ela tem esse poder para isso. Você quer funcionar? Tá aqui, ó. Você pode funcionar a partir da... Por quê? Ela distribui tudo isso.
Quando a gente fala que não existe um comando nacional do negócio, está uma bagunça, Bolsonaro manda, Dória manda, Witzel manda, STF manda, o Ministério Público de Tietê manda, e todo mundo manda, e ninguém sabe quem manda, a gente vê isso dentro da cidade nossa. Né? Você não tem uma ação coordenada, você não tem sabe, é muito, tá ali, ó, o recado tá ali. Cumpra quem quiser. Não é assim que funciona. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Me permite uma parte? Pois não. Só para completar isso que você está falando, o comércio, por exemplo, né? O comércio tem horário aí que pode abrir. O horário específico, exatamente, ele tem que fugir desses horários de pico. Esses horários de pico, realmente, que você fala, são onde você tem que ter o número maior de ônibus, não tenho dúvida. Mas está sendo respeitado totalmente? Enfim, e as pessoas estão vindo, que hora? Sabem desse horário do comércio? Precisa ser divulgado tudo isso. E os empresários, o que você falou, podem sim mudar um pouco o horário. Se bem que os empresários, muitas vezes, eles têm o transporte próprio, né? Então, aí, muitas vezes, você consegue até não piorar tanto o horário de pico. Algumas indústrias têm o transporte próprio. Só para colocar para o teu raciocínio. Obrigado. Tá. Na verdade, o que a gente pede? A gente pede que alguém assuma essa bandeira aí. Não adianta ter um comitê para tirar foto lá quando chega 30 cesta básica na assistência, quando chega 500 máscaras na assistência. Pois não, dona Sandra? O nobre vereador está coberto de razão. Está faltando o quê? Gestão. É tudo isso que o senhor falou aí. É o desencontro. Tem muita gente fazendo as coisas, mas todas dissociadas. Tem que haver uma unidade. Então, ou melhor, tem que haver gestão. Obrigada. Dona Sandra, o que a gente pede é isso, entendeu? Que seja feito, mas que seja feito com eficiência, que seja feito com eficácia. Não fazer por fazer. Porque aqui está acontecendo isso, está sendo feito por fazer, não tem eficácia na ação. Só que você tá na normalidade da vida, do curso, do negócio, isso aí passa normalmente, mas nós não estamos vivendo uma normalidade, nós estamos vivendo um momento de saúde pública que está debilitado. Né? A questão do espirrar, da gotícula lá, não é somente espirrando, talvez ele espirra, ele põe a mão no corrimão lá, outra pessoa pôs a mão no mesmo corrimão, pegou. Né? Então, a questão da desinfecção do ônibus, ela tem que ser várias vezes por dia, tem o produto certo para usar. Não é fazer por fazer, a empresa sabe disso, a empresa hoje ela tem ciência disso. Né? E a questão da licitação, dona Sandra, eu sou vereador há 7 anos e meio, a senhora é vereadora acho que uns 15 anos e meio, os prefeitos não fizeram. Alguns ex-prefeitos não fizeram. E esse daqui já cancelou pela 3ª ou 4ª vez. Então é bonito de ver a blindagem que tem nesse setor aí. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra, vereador Beto. Desde já peço desculpas por tratar de novo desse assunto, já está tão cansativo, todo mundo falou muito bem, mas é um assunto que, infelizmente, tem que ser tratado da forma como ele merece, de forma séria. Tá? Então, começa aí pela questão do requerimento do vereador Júnior Regonha, realmente ele está levando a questão, está subindo a questão, porque, basicamente, nós não temos gestão do transporte público. Tá, o que eu digo disso? Porque é o seguinte, a resposta do requerimento, o senhor secretário de administração, ele praticamente fala assim, eu não tenho o que fazer, porque eu estou cobrando aqui da Tietense, da empresa, né, Tietense, que mantenha veículos em número suficiente para atender, e a empresa já respondeu que ela não vai fazer. Ela fala de forma expressa, não posso cumprir. Não posso cumprir porque a empresa já está fazendo sua parte social colaborativa, trabalhando em déficit nesse período de pandemia. A empresa fala que ela já atua de forma deficitária no dia a dia, antes da pandemia. Então, veja, nós estamos falando de um contrato de concorrência de 2005, que ele já é um problema.
não tem renovação desse contrato, nunca foi revisado. E a empresa que faz a gestão desse contrato, que ela executa o contrato, ela fala que o contrato é deficitário. Nós estamos no fundo do poço. Mas estamos no fundo do poço porque a gente não quer sair. E por que eu digo isso? Porque a gente teve aqui a experiência na Câmara de acompanhar o trabalho, acompanhar a licitação do transporte público escolar, e nós vimos que deu resultado. Por quê? O primeiro pregão que o senhor prefeito fez, ele foi homologado e durante um ano o contrato vigiu, e a Câmara fez um trabalho, demonstrou que por ano a prefeitura podia pagar R$800 mil a menos. A própria licitação demonstrou isso. O que aconteceu quando a gente denunciou esse número, foi até o Ministério Público? Foi feito um novo contrato de transporte público escolar, e esse contrato, enquanto ele era redigido, entrou um emergencial, que baixou o valor lá para baixo, reduziu bastante, e esse atual contrato, que está para ser homologado, a mesma empresa que respondeu a questão aqui no requerimento, ela briga, está discutindo para conseguir um aumento de 20%, que o senhor prefeito não aceita. Por enquanto não foi aceito esse aumento de 20% sobre o que é praticado hoje. Porque se faz hoje, no contrato do ano passado, por que vai aumentar 20%? E todo esse questionamento só acontece porque foi modificada a forma de análise do contrato, de execução do contrato. Hoje, a empresa ela é obrigada a pegar todas as linhas da cidade, do transporte público escolar. Por conta disso, por conta dessa mudança, a prefeitura já sabe como fazer essa concorrência, que ela é cancelada ano a ano. Ela simplesmente não coloca em prática. Houve a contratação de uma empresa, que nós questionamos aqui, que faria a análise do transporte circular. Ia pagar uma grana por isso. E nós questionamos, mas por que tem que contratar uma empresa pagar mais de R$100 mil se a nossa Secretaria de Educação conseguiu fazer um trabalho e colocar e reduzir R$800 mil por ano o valor gasto? Se é a mesma sistemática, se é você fazer o cálculo, abrir o cálculo de quanto custa cada linha. Então, está nas mãos da prefeitura essa análise. Eu não sei por que não é feito no transporte escolar, no transporte circular. Não dá para entender por que não é feito. O mesmo... Peço uma parte, vereador. Sim. A dona Sandra quer falar. Faz favor, dona Sandra. Obrigada, dona vereador. Beto, diante de tudo isso que você está falando, eu acho interessante a gente ter quem responde por isso numa sessão explicando isso aí. O que acontece e por que faz assim. Você não acha que a gente precisaria de convidar quem trata disso para explicar essas questões? Porque aqui o nobre vereador fala isso. Lá eles falam outra coisa. Quem está falando a verdade? O que está acontecendo realmente? Aí a gente tendo a pessoa que responde pelo assunto, estando aqui conosco, numa sessão assim, a gente vai esclarecer para o público, porque a gente tem as nossas respostas, mas e quem está nos assistindo? Só tem o nosso lado, entendeu? Era só isso que eu tinha que falar. Obrigada pelo aparato. Senhor Kiko. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Vou ser bem sincero com vocês. Porque se não tinha sido feito, por que todas as demais licitações são feitas? Por que você faz a do lixo? Por que você faz a da merenda? Por que você faz todas as outras? Só essa que não. Né? Como a dona Sandra fala de convocar ou convidar alguém para vir até a Câmara ou até uma sessão virtual da Prefeitura, eu gostaria que ela viesse preparada, porque a Câmara está embasada de muita documentação sobre isso. Foi feito muito estudo em cima disso. E eu gostaria que ela viesse preparada. Vim aqui para enrolar, também não adianta, dona Sandra. O que eu falo, Beto, quando você diz que a Prefeitura não, pede para a Tietense e a Tietense não atende o aumento de frota num horário de pico, num bairro populoso,
Eu vou ser sincero, com um monte de ônibus parado, aqueles ônibus amarelo escolar parado lá na garagem, lá porque não está tendo aula, não está bardeando ninguém, a tietense não coloca um ônibus extra, a gente vem com um ônibus amarelo atrás. Esse ônibus extra é fornecido pelo município. Agora, não é porque o prestador de serviço não quer prestar o serviço da forma que tem que ser prestado, é que nós vamos ficar do jeito que está. Pô, nós temos ferramenta para o negócio, nós podemos suprir essa deficiência. A prefeitura pode dar um aditivo até para a tietense, falar assim, quanto que é o segundo ônibus aí? Vamos lá, eu pago esse segundo ônibus aí, a gente divide, sei lá, ou não quer pagar, não quer gastar mais R$1 com isso, tem um monte de ônibus parado lá na garagem. Põe o seu ônibus extra atrás, encheu o ônibus da linha, tem o extra da prefeitura. Agora, nada é feito, né? Então, é essa inexistência de ação pública que a gente pede, que não existe. Perfeito. Professora Sandra, em relação à sua fala, eu posso te esclarecer o seguinte, senhora vereadora. Foi feito um trabalho de análise do pregão 15/2017, que era o primeiro pregão da era da gestão Sandei. Esse pregão, ele citou 28 linhas, no final 4 linhas foram feitas pelo município, 24 linhas ficaram na mão das empresas que participaram. E as empresas participaram e a tietense ganhou a maioria das linhas e outras empresas ganharam 1 ou 2 linhas. O trabalho que foi feito levantou que antes de começar a licitação em si, com a disputa de preços, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, num trabalho excepcional, ela fez o levantamento prévio de quanto custava tudo aquilo. Porque ela queria saber qual que era o preço que ela poderia chegar ao mínimo. Então, ela falou, quanto custa para você? Coloque seu lucro, tudo. Abra o cálculo. Foi incluído tudo, tributo, custo de diesel, manutenção. As empresas tinham que colocar todos os cálculos numa planilha espetacular. Vocês podem ver nos autos, mais de 1000 páginas. Feito isso, iniciou-se a licitação e o que foi descoberto foi, ao final, que, passados alguns poucos meses da primeira análise de preços, foi verificado que o contrato foi fechado em R$800 mil a mais do que as próprias empresas falavam que era possível fazer. Isso foi tão absurdo, né? Chamou tanta atenção que a própria Secretaria da Educação fez um pedido no processo administrativo para que o prefeito não homologasse aquilo, porque era oneroso demais ao município. E no final o prefeito homologou, nós questionamos e passado 1 ano, né, nesse meio tempo, foi feito um novo pregão. Esse novo pregão mudou a forma de procedimento. A prefeitura passou a exigir que uma empresa só pegasse todas as linhas. Para quê? Para quebrar eventual prática de cartel. Não estou acusando ninguém, isso cabe ao Ministério Público, que está na mão do Ministério Público essa discussão. A Câmara remeteu ao Ministério Público. E, a partir daí, nós temos um contrato emergencial que ele é muito mais barato do que o pregão 15 de 2017. E esse emergencial, ele gerou um novo contrato enquanto o emergencial está sendo executado, foi feito um novo pregão, e a prefeitura já escaldada, né? Gato escaldado tem medo de água fria, a prefeitura, ao final do pregão, chegou-se num preço de 20% acima do que o pregão emergencial, do que o contrato emergencial está sendo praticado. E a prefeitura não está homologando, porque ela quer que a empresa vencedora justifique por que ela aumentou em 20% o preço em alguns meses, do emergencial para agora. Isso no transporte público escolar, que é separado. O que nós cobramos quando aconteceu tudo isso, foi nesse meio tempo a gente soube que ia começar a concorrência do transporte municipal, que é o circular. E aí, o que nós fizemos? Descobrimos que foi contratada uma empresa por mais de R$100 mil, que prestaria o serviço para o município, para que o município soubesse readequar suas linhas, que o último contrato é de 2005. E nós questionamos, mas por que tem que contratar alguém por R$100 mil se a nossa própria secretaria, a educação, tudo bem, mas se nós temos pessoas que fizeram um trabalho excepcional e conseguiram reduzir absurdamente o valor e demonstraram que tem um caminho a ser seguido. A resposta que nos veio, ela foi até ofensiva. Ela foi, vocês não sabem nada, se estudem, vocês não sabem o que estão fazendo, são contratos diferentes. No final, a nossa ideia não foi acolhida, não foram usados servidores municipais, a empresa que foi contratada não fez nada,
porque não sei, tomara que não tenha sido feito, são 100 mil reais jogados fora, e a concorrência não aconteceu. E aí nós estamos discutindo, voltando ao requerimento, né? Tudo isso para voltar ao requerimento, que é por que na pandemia a empresa responsável atual não consegue fazer, não consegue colocar mais circulares. Ninguém sabe, porque nós não temos elementos. Nós não temos elementos práticos da execução do contrato. Se nós soubéssemos quanto custa hoje, tivéssemos uma tabela que era para ser acompanhada ano a ano, de aumento de custo e tudo mais, eu poderia chegar para a senhora, para o responsável da empresa, e falar, não, eu tenho aqui, ó, eu sei que é possível você colocar mais gente. Ou não, vamos rediscutir o contrato, equilíbrio econômico financeiro, saúde pública em primeiro lugar. Mas nós não temos nenhum elemento. Então, quando a empresa chega e fala que ela não vai cumprir porque é inviável, e ela atesta isso, ratifica que é inviável, a prefeitura apenas nos fala assim, ela não vai cumprir, é inviável. E ou a gente faz carta de paisagem e parte para o próximo requerimento, não perde 1h30 falando sobre isso, ou a gente manda requerimento do Ministério Público, para que alguém faça alguma coisa. E em relação à sua ideia de fazer o convite de alguém da prefeitura para discutir por que o transporte público municipal ele não entra nunca em discussão, eu convido a senhora, vamos assinar em conjunto, nós dois e quem mais puder, vamos fazer esse requerimento chamando alguém. Eu não sei nem quem chamar, na verdade, porque eu chamaria a educação, porque tem expertise, já fez um contrato desse e deu super certo. Eu chamaria a administração e eu pensaria, inclusive, em criar um setor de contratos, que é tão importante. A gente discutiu várias vezes aqui como fazer esse tipo de trabalho, porque é tão importante. Secretário de Transportes, né? Com tanto discutimos com o Júnior Regon esse assunto, que existia e foi extinto, acho que na última readequação, não sei. Então, professora Sandra, nós temos muitos elementos, só que o que nós sofremos aqui são com respostas que nunca chegam ao nível da discussão que a gente levanta. A gente leva lá em cima da discussão e o que volta para nós é simplesmente conversa jogando para frente. Então, eu estou à disposição para fazer esse requerimento, esse convite. Não sei nem quem convidar, porque eu não sei quem conseguiria responder isso para a gente, tá? O senhor prefeito, obviamente, poderia, mas, senhor presidente, basicamente é isso. Eu acho que o requerimento tem que subir mesmo, tem que ir para quem pode tomar providências, porque o que nós temos aqui em época de pandemia, simplesmente a empresa falou que não vai cumprir, porque não tem como cumprir, a prefeitura nos passou resposta e a prefeitura nem sabe se é possível ou não, no autocontrato, exigir da empresa que ela assuma mais circulares nos períodos de pico. Então, nós estamos aqui todo mundo perdido. A verdade é essa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vou ser breve para usar palavras. Nós ficamos aí 1h aí, perto disso, para chegar à mesma conclusão. Né? Nós usamos 1h da nossa sessão para falar que a gente não tem um gestor, que a gestão é vergonhosa. Sabemos que não vai ser cumprido nada. Se a gente convidar, né, nada contra, né, um secretário, a última vez que a gente convidou um secretário aqui, vocês lembram o que aconteceu ou não? Eu lembro bem. Perguntava uma coisa, se respondia outra. Né? Então, chega uma hora que a gente também tem que cair na real. Esperar o quê de um governo desse de fim de feira? Pensem um pouco. Nós já sabemos que são incompetentes, que não estão nem aí com a população, não estão nem aí com a gente, não respeitam a gente. Eu entendo que você tem que fazer o quê? Tem que criminalizar, pô. Tem que responsabilizar civilmente e criminalmente. Porque você vai pôr na cabeça do sujeito, né, que se candidatou 4 vezes a prefeito, e quando ganhou, está fazendo isso, que ele tem que fazer a licitação? Se você falar que tem que fazer licitação, ele não vai fazer. Então muda a estratégia. Fale que não precisa da licitação, daí ele vai fazer para contrariar você. Né? Está tão óbvio. Né? Eu acho que a gente tem que ser agora um pouco mais prático, porque não adianta gastar mais vela nenhuma com esse governo. É final de feira daquelas com, viu, tudo batido, amassado, não dá para aproveitar nada. Uma coisa ou outra, evidentemente, questão do kit merenda, levamos para o Ministério Público. Estamos esperando o Ministério Público se manifestar.
há indício do crime de improbidade administrativa, vamos representar, pô. Agora, convencer esse governo de alguma coisa que ele tem para fazer, vocês vão desculpar, né? Na gíria, a gente ia falar, não temos mais idade para isso. Não tem, não. Tá bom? Enfim, vamos lá. Vou colocar em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Simonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 216/2020 está aprovado. Requerimento número 217/2020. Requer ouvido o plenário que se oficie o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o conserto do asfalto na rua Nelson Olinto, na altura número 36, bairro Coab. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria da Alfab. Em relação dos requerimentos, em razão dos requerimentos número 217 e 218 de 2020, serem de autoria deste vereador presidente, passo a presidência ao vice-presidente, doutor Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento número 217 de 2020. Está em votação o requerimento 217 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Iago Luquete. Sim. Dr. João Martegini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. O requerimento número 217 de 2020 está aprovado. Requerimento 218 de 2020. Requer ouvido plenário se oficie o senhor prefeito municipal para que, em contato com a concessionária Electro Redes S.A., proceda a poda das árvores que estão colidindo com a rede de transmissão de energia elétrica na rua Orlando Fré, altura do número 1095, no bairro Vila Ipomeia. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria José Geraldo Fabre. Está em discussão o requerimento número 218 de 2020. Está em votação o requerimento 218 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Iago Luquete. Sim. Dr. João Martegini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento número 218 de 2020 está aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao nosso presidente Dal Fabre. Obrigado, Pedro. Requerimento número 219 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, doutor Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie e encaminhe as respostas dos ofícios e requerimentos de autoria deste vereador subscritor, cujo prazo legal de resposta já se esgotou, bem como sua presteza em atender aos pedidos da população contido nesses documentos oficiais. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, eu queria deixar aqui o meu, não sei nem o termo que usar, mas a minha indignação. Por quê? Porque a gente trabalha, eu faço os requerimentos, meus ofícios, muitas vezes de madrugada. Quem compartilha os assuntos comigo sabe que eu discuto isso, às vezes, caminho informações de noite, de madrugada. Trabalho buscando informações, atendendo muita população, como todos os vereadores que estão aqui, ninguém é diferente de mim. Agora, a prefeitura não dá uma satisfação. Eu alinhei aqui 9 ofícios que eu aguardo resposta. Um requerimento, inclusive, que eu aguardo resposta, que não é aquele que eu citei para o doutor Pedro, que é de um assunto tão importante, mas que eu coloquei um dos requerimentos aqui, que eu quero saber, estou curioso em saber, e quero o mínimo, que não precisaria nem eu pedir, que a prefeitura diga
aonde que ela usou os 70 mil reais de antecipação que a Câmara Municipal fez do seu 12º ao município de Tietê. Eu estou esperando essa resposta há mais quase que 30 dias e eu não tenho essa informação. Não, a parte. Claro. Ele não comprou respirador. Ele não usou para comprar máscara. E ele não usou dinheiro para comprar kit. Eu tenho essa informação, né, depois de esmiuçar bastante. Ele não usou o dinheiro da forma que ele assumiu conosco que usaria. Mas esperar o quê do cidadão desse? O cidadão que nega merenda para a criança não ia cumprir a palavra dele. Segundo informações, ele pretende fazer um bem bolado com a Santa Casa para a Santa Casa usar esses 70 mil. Ok? Essa informação é fidedigna, veio de um secretário dele. Obrigado pela parte. Obrigado, presidente. Então, ainda tomara que use, então, na Santa Casa. Mas, o mínimo de satisfação, cada um desses vereadores que prestam o seu trabalho, faz as suas solicitações, merecia. O mínimo de atenção, de cuidado do assunto levado, do assunto conduzido, com discussão, como bem colocou o Beto, colocou o Pedro, o Adriano, Vossa Excelência colocou, inclusive com ações de devolução dos recursos. O mínimo que a gente merecia era um pouquinho de atenção. São os meus ofícios, os meus requerimentos são respeitosos nos seus termos e importantes nos seus conteúdos. Eu fico sem saber dar satisfação para muita gente. É a população que já não teve acesso ao município, que não precisaria nem de ter o vereador, que se ele tivesse acesso à prefeitura, ele não buscaria o vereador. E ele é novamente negado a informação. Então, fico aqui, eu fiz questão de trazer esse requerimento, porque são diversos e diversos assuntos que eu aguardo informação. Eu não sei o que dizer para os moradores que não têm a travessia ali na rua da Recreativa. Já fiz 2 requerimentos. Sendo que o município já está com recurso na conta bancária para fazer. Tantas questões importantes que nós levantamos da questão da saúde pública, do Covid, sem resposta, sem informação, sem satisfação. Ofícios, é importante que o município responda os ofícios, porque nós temos uma limitação dos requerimentos em razão da situação que nós estamos vivenciando. Fora os requerimentos que muitas das vezes as respostas não abordam o assunto ou não tratam do assunto. Então fica aqui o meu registro. Espero que seja o último, né? E que a gente, a partir de agora, possa saber realmente, ter as informações, porque elas são conduzidas ao cidadão. Muitas das informações pedidas é uma situação de oficializar um conteúdo para que o cidadão tenha a sua resposta. Não é para mim só. Então, fico aqui esse registro meu e não sou o único vereador, tenho certeza que passa por isso, mas eu tenho que apresentar esse requerimento e fazer essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Essa palavra, presidente? A palavra, a vereadora Yara. Júnior, eu gostaria de compartilhar com você eu há tão pouco tempo aqui, eu sinto o que vocês passam há muito tempo. A cobrança da população nas respostas, porque ainda mais eu que cheguei, a sede de informações que as pessoas têm, achando que nós seremos os salvadores da pátria. E aí eu estou assim exatamente, com mãos atadas, sem respostas,
Eu entro para ver os requerimentos de vocês, para, às vezes, ver se alguma informação que eu preciso já tenha sido feita. E é clara que as respostas, o que vocês têm de respostas, elas não têm resposta. Então, assim, eu também fiquei muito indignada, comentei com vocês, e eu quero ser solidária a você, porque é frustrante. Então, a população tem que saber sobre isso. O poder público não está nos dando chance de demonstrar o conhecimento que a gente tenta passar aqui para a população. Nós não temos informações. As pessoas, do jeito que a população não tem, eu não tenho. Pergunta as coisas, não sei. E aí? Como é que fica o vereador? Que vereador é esse que não sabe nada? Porque você não tem informação. E às vezes você vê que o não para a resposta para nós é dada com prazer. Né? Então, assim, manda resposta cordial, não sei o quê, com conversinha. Para mim, isso não interessa. Eu quero resposta clara. Aquilo que a gente quer demonstrar à população. Obrigada. Obrigado, Ian. Continua a discussão. Fazendo uso da palavra, tal prática constitui-se em infração política administrativa, passível, prevista na nossa lei orgânica, passível de cassação de mandato. Sabe por quê esse cidadão que se diz prefeito fez isso 3 anos e meio? Que ninguém teve a coragem de pedir a cabeça dele caçá-lo. Porque se ele tivesse feito, alguém tivesse feito no passado, ele não estava fazendo isso agora. Então fica aí a deixa, né? Está mais do que configurada a infração política administrativa. Talvez seja necessário, né, o senhor prefeito sair dessa forma da prefeitura, porque ele não dá satisfação a ninguém e é o que ele mereceria, né? Para acabar de condecorar o currículo dele de pior prefeito que ter, né? No finalzinho do mandato, caçar ele, porque ele não sequer os requerimentos da Câmara ele respondeu. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 219/2020 está aprovado. Faltou meu voto, sim. Pedro. Sim. Sempre o meu. Requerimento número 220 de 2020. 220 de 2020. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se o Poder Executivo Municipal possui um planejamento de retomada da economia no período pós-pandemia, especialmente com relação ao combate ao desemprego. Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópia desse planejamento. Data de entrada, 15 de junho de 2020. Está em discussão. Essa palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Autora. Eu acho que nossa sessão hoje foi toda comentando a falta de gerenciamento dessa situação. Mas a gente pode falar, isso daí é porque foi uma situação inusitada, que não estávamos preparados para administrar da forma como deveria, mas a gente está numa pandemia. Isso aí é real. Isso daí, após pandemia, é uma coisa que não surgiu de repente. A gente dá para planejar. Eu estou vendo situações, como uma que eu atendi hoje, por telefone, lógico, né? A moça falou, eu sou do Sete Fogões, eu sei que
que tem a frente de trabalho. Eu gostaria de entrar nessa frente de trabalho, porque estou com minhas crianças sem nada em casa e eu tenho que sair e dar um jeito. Só que eu não sei se estão contratando ainda. Mas se informe, ligue lá no RH, dê todas as coordenadas, não adianta, não nos atende. Aí eu fui ligar no RH. Sim, estamos contratando. Ah, tá. Então você tem que ir até o CRAS, fazer o seu estudo social, para depois ir até, se aprovado, ir até o RH, para então dar início a todos os trâmites para você começar a trabalhar. Tá. Aí depois me liga, olha, eu liguei no CRAS, só tem para julho. Eu vou esperar até lá para poder passar no serviço social? Aí ligo para o CRAS. CRAS, e aí? Como é que é essa situação? Não, nós estamos com problema com assistente social, mas vamos ver se a gente... É quase certeza que vai dar certo para amanhã. Ela pode ser atendida amanhã. Então, veja só. Estamos contratando. A média não. A totalidade seria 90. Não tem a metade. Tem que se começar a planejar isso aí, a fazer com que essas pessoas estejam, pelo menos financeiramente, elas estejam em condições de enfrentar agora e depois. Porque agora, gente, nós estamos preocupados, e com razão, em relação ao contágio e ao tratamento. Mas depois a questão vai ser muito séria. Nós vamos ter muitas pessoas, as mais vulneráveis, na extrema pobreza. Porque uma pessoa da classe média pode, apertou as suas finanças, tira a criança da escola particular, põe na escola pública. Deixo tal despesa, eu vou deixar de fazer e eu vou conseguir sobreviver legal, né? Com menos privilégios, mas vou sobreviver. Mas esse outro pessoal, que já é previsto que eles estarão, nós teremos muitos em extrema pobreza. Então, a gente já tem que começar. Se tem essa forma deles poderem estar trabalhando, pelo menos 90 famílias, olha, é uma grande coisa. 90 famílias a gente vai estar garantindo. Então, isso é uma faceta só do problema. Mas a gente tem que pensar em outras coisas. A gente quem? Prefeitura tem que gestar isso. Só a prefeitura? Não, a sociedade, mas a prefeitura que tem que comandar isso. De lá tem que vir a orientação para que a gente faça uma equipe e possa minimizar os efeitos econômicos que vai acontecer com essa faixa da população. Então, antes que aconteça, antes que nós cheguemos lá, eu já estou fazendo esse requerimento, pedindo uma posição da prefeitura. Era isso que eu tinha a falar. Obrigada. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Yara? Sim. Doutor João? Sim. Begonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Requerimento número 220 de 2020 está aprovado. Requerimento número 221 de 2020.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida manutenção na iluminação pública na rua Santo Afonso, no bairro Vila São Geraldo. Data de entrada, 15 de junho de 2020, autoria Beto. Está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Eu vi um cidadão reclamando que essa rua Santo Afonso estava sem energia desde quarta-feira, antes do feriado. E aí eu entrei em contato com o secretário KT, sempre muito prestativo, né? Solicitei ontem que ele podia fazer. E aí ele me falou, segue o WhatsApp aí do responsável, com a empresa, fala lá com eles. E aí eu falei, né, mandei a mensagem lá. Passou um tempo, o cidadão que tinha reclamado no Facebook, ele mandou uma mensagem para mim, falou, olha, obrigado, ligaram aqui, né? Eu falei, ó, que legal. Aí eu avisei a empresa, falei, ó, obrigado, ligaram lá e tal. E aí a empresa falou que é importante entrar em contato para tentar ser feito o reparo, né? Porque eles não conseguem descobrir onde estão os problemas, e eles pediram, inclusive, para que em sessão eu pudesse chamar a atenção disso, tá? Então houve aí o reparo, eu não sei se mais alguém pediu para eles anteriormente, mas a verdade é que funcionou. Então segue o WhatsApp aí, ó, 15 99 782 3487, a empresa MRA, Iluminação Pública. Inclusive consta no site da prefeitura, lá no cantinho direito baixo, esse telefone, esse WhatsApp. Tá? Então, como funcionou aqui, eu estou dando crédito e transferindo à população a informação para quem, se eventualmente tiver problema, pode fazer o questionamento e também, se pedir e não for atendido, estamos aqui para a gente chamar a atenção da empresa, da prefeitura em geral. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Sr. João. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 221 de 2020 está aprovado. Moções. Moção 19 de 2020. Moção de congratulações ao Clube de Carros Antigos de Tietê pela realização da ação solidária para arrecadação de alimentos em prol do Lar São Vicente de Paulo no último dia 15 de junho. Data de entrada, 15 de 6 de 2020, autoria do Dr. Pedro. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Para. Sim. Dr. João. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Anderson. Sim. A moção número 19 de 2020 está aprovada. Como não há nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, e também não há mais matérias para o expediente, está aberta a votação para que podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Kiko. Sim. Yara. Sim. Dr. João. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Farei agora a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Kiko. Presente. Yara. Presente. Dr. João. Presente. Rigonha. Presente. Tá, o Fábio presente. Modesto. Presente. Dr. Pedro. Presente. Beto. Sim. Presente. Sandra. Presente. Havendo número regimental, farei a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei número 19 de 2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 19 de 2020.
Está em votação em primeiro turno. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Júnior. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O projeto de lei número 19/2020 está aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na presente ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre o projeto discutido e votado na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de junho de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.